Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Está começando mais um podcast Resenha Carioca. Comigo hoje, Lucas Alvarenga, para falar muito sobre Vasco. Nosso único tema de hoje é Vasco da Gama. Eu trouxe um cara aqui que é especialista em Vasco, além de ser torcedor do Vasco, um jornalista de altíssimo nível. O Lucas vai falar um pouquinho sobre Vasco. Sabe poucos sobre Vasco, como poucos sabe sobre Vasco, como poucos. E Lucas, o empate frustrante, né? Porque Demais. para o torcedor, obviamente, quando você olha antes da partida, faz uma análise fria, você para pensar assim, opa, vamos fechar o empate aqui? Antes de começar o jogo, vamos fechar o empate? Depois de uma vitória contra o Santos de virada, um empate fora de casa, bom, você vai falar, irmão, eu tô fechado 100% com isso aí. Para mim tá ótimo. Sendo que quando a bola rola e o Vasco consegue começar muito bem o jogo, controla, pô, é melhor que o adversário na maior parte do jogo e cria um placar de 3-1. Aí é aquela hora que o torcedor fala assim, opa, irmão, é Não. exatamente isso que eu quero. Eu tô vendo o time É que eu quero, ótimo demais. é essa atitude que eu espero dos meus jogadores. Obviamente, temos que falar do nível do adversário, mas, cara, não interessa. O momento que o Vasco vive, principalmente depois de um campeonato carioca, apesar de ter sido eliminado pelo Flamengo, que é o melhor time carioca hoje, se tornou decepcionante pelo confronto que foi, porque o Vasco competiu pouco contra o Flamengo. Então, uma boa vitória diante do Santos, depois de sair em desvantagem no placar na primeira rodada do Brasileirão, e abre 3-1 numa competição internacional, o cara fala assim, Isso, cara, pai. irmão, talvez o Carille tenha encontrado o time. O Nuno jogando muito bem, o Verratti fazendo o que é a especialidade da casa, que já faz tem tempo no Vasco. O Coutinho jogando muito bem. O time do Vasco estava muito bem. O placar, quando eu falo que é frustrante, é porque se tornou, inclusive, até surpreendente. Porque Sim. quando o Vasco abre 3-1, o torcedor falou. Teve um colega meu, o torcedor falou assim: João, fui dormir. 3-1, fui dormir, filho. Acabou, tem que acordar cedo para trabalhar no dia seguinte. Eu também não acordei 3-3. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Então acaba se tornando muito frustrante para o torcedor, né, Lucas? Boa noite. Boa noite para quem está assistindo. Então, é exatamente isso daí. A expectativa que os torcedores tinham antes da partida, o grande problema foi esse, era de um empate mesmo. Até eu mesmo falava, essa daqui, se sair empatado, vai ser muito bom, porque pela diversidade que teve na partida. Altitude, o Vasco enfrentou a altitude, por mais que seja pequena, não é comparada a uma Bolívia da vida, mas influencia, tem grande influência, então a gente estava preparado ali para o empate. Só que o contexto que se criou dentro da partida, né? Tudo começou aí, com um gol do Coutinho logo no início, um golaço até. E aí já foi 3 minutos de partida, o Coutinho já foi lá e mandou aquela bola no ângulo, então já empolgou o torcedor. A gente já viu, pô, dá para ganhar se jogar direitinho. Dá para ganhar. Só que aí o grande problema do Vasco nesse jogo era quando estava sem a bola. O Vasco, quando fez o segundo gol, foi uma jogada. Se você for analisar o lance, o Vasco fez uma calma. Assim, eu fiquei até, caraca, o Vasco tá jogando muito bem. Assim, com a bola. Pô, a jogada que fez, que se desenrolou com o Coutinho, depois fazendo o lançamento pro Verratti, o Verratti fazendo o segundo gol, a gente falou, pô, essa vitória tá no papo, né? Porque os caras, por mais que estavam batendo demais lá atrás, mas o Vasco, quando estava com a bola, ele estava jogando tranquilo. Só que o grande problema foi o Vasco sem a bola. O Vasco até contou um pouco com a sorte, porque o Vasco fez um pênalti. O Paulo Henrique fez o pênalti e o jogador do Melgar, ele errou. Então, até a sorte estava no lado do Vasco, digamos assim, naquela partida. Para o E torcedor aí, que não estava do lado do Vasco era o técnico, né? Para o o torcedor, único, pelo visto, o único que não estava ao lado do Vasco era o técnico, porque o time começou a recuar demais. Desde os 2-0, o Vasco ele tornou uma postura de retranca. E o Melgar, que só tinha uma jogada,
O Melgar, é importante até enfatizar isso, porque assim, com todo respeito ao Melgar, né? Mas não é aquele time bom, Com assim, não muitas é aquele virtudes. de muitas virtudes, técnica, não é um bicho-papão, vamos dizer assim, como o Nuno Moreira fala. É um time normal, de qualidade, mas é um time que dá para bater de frente. O problema era a Tanto altitude, dá, realmente. Lucas, desculpa te atrapalhar, tanto dá que o Vasco abriu 3-1. Tanto dá que o Vasco abriu Exatamente, 3-1. exatamente. É aquela coisa. Acho que o maior adversário do Vasco era a altitude, era encarar a altitude ali. Mas o Melgar só tinha uma jogada. Eles fizeram 64 cruzamentos para a área. E o Carille não fez nada para neutralizar essa jogada, uma única jogada. E resultado disso, o Vasco tomou 3 gols de cabeça, de bola aérea. Os 3 gols foram de bola aérea e de desatenção da defesa. Então, a parte defensiva do Vasco foi desastrosa. O time estava completamente espaçado, o time do Carille não estava compactado, as linhas estavam muito distantes uma da outra, o que facilitou bastante o Melgar a criar em cima do Vasco. E foi isso. Se você pegar os números aqui, os números são. Peraí. Os números exatos foram 15 chutes do Melgar. 15 não, 20 chutes do Melgar. E 6 do Vasco. O Vasco chutou o jogo inteiro só 6 vezes ao gol e três vezes foi no gol. Aliás, eu quero até elogiar, porque nem tudo de crítica. O jogo, assim, eu queria muito que como é que se fala? O destaque fosse realmente o ataque, porque o ataque foi efetivo, foi excelente. Às vezes que Cumpriu a sua chegou função. Cumpriu a sua a, função. O ataque cumpriu cumpriu a a sua função. função. Foi O lá, Vasco, o as Vasco poucas foi letal. oportunidades que teve, foi lá e pimba. Acabou. Exatamente, o Vasco foi letal. Aproveitou a bobeira da zaga do Melgar. O Felipe Coutinho roubando a bola, tocando pro Nuno, e o Nuno foi lá e o Verratti foi e marcou seu segundo gol. Acho que foi a única oportunidade que o Vasco teve no segundo tempo, e o Verratti foi lá e fez o gol. Então, assim, o ataque do Vasco foi letal. 3 vezes, chutou 6 vezes ao gol e acertou 3 vezes. Então, ou seja, 50% de aproveitamento. O time do Melgar chutou 20 vezes. Foi uma pressão absurda em cima da defesa do Vasco. E aí o Carille tem a brilhante ideia. O time já na altitude, correndo atrás da bola. Todo mundo sabe que correr atrás da bola o time cansa mais. É... em vez de rechear o meio campo, sei lá, e tentar ficar mais tempo com a bola, não. O que ele faz? Ele tira um meio-campo e coloca o volante. Ele tira o Felipe Coutinho e coloca o Tietê. E aí depois o que ele faz lá nos 80 minutos? Ele tira o Verratti. Ele tira E, toda a força de ataque do Vasco. eu acho que aí, Lucas, acaba se tornando, talvez, eu acho que a saída do Verratti é pior pro Vasco do que a saída do Coutinho. Vou te explicar por quê. Porque o Verratti, ele é aquele centroavante que todo zagueiro odeia. Que ele é o cara que faz pivô. Ele era a Sim, única possibilidade, em todos os períodos que o Melgar, desculpa, estava pressionando o Vasco só conseguia respirar quando dava um bicão para frente, ou o goleiro batia um tiro de meta e o Verratti sofreu uma falta, ele segurava uma sim, bola, ajeitava para o lateral. No segundo tempo, quando o Melgar realmente pressionou o Vasco, era a única válvula de escape para o Vasco conseguir respirar. E aí eu acho que a saída dele foi pior do que a saída do Coutinho. Até porque tem aquela questão, o Coutinho, fisicamente, ele precisa ser muito bem cuidado, já tinha questão da altitude, sim. ele se lesionou na reta final do Campeonato Carioca. Então, em algum momento, o Coutinho já iria sair, era natural. Ele Mas a teria que saída sair. do Verratti, eu, aí é onde o cara errou ainda mais. E outra coisa, Sim, a questão. e, Não, e então, outra sim, coisa, até para deixar você falar, eu acho que hum, isso vale como crítica em geral para os técnicos brasileiros, tá? Independente do time. Que nós estamos vivendo uma era que parece que os técnicos deixaram de estudar os adversários. sim, Porque nós estamos vendo em diferentes escalas, por exemplo. Sei que o assunto é Vasco, só para exemplificar, tá? Nós vimos o Dorival ser engolido pela Colômbia, que pouco fez força para jogar contra o Colômbia em campo contra o Brasil, contra a Argentina, que tomou um vareio, que se a Argentina realmente põe o pé no acelerador firme, acelera a Ferrari que ela é,
metia O 5, Brasil atrás 6, mais. 7, 8, metia 10, fácil, fácil, 4x1 fácil. saiu barato. E todo mundo sabia que a maior força da Argentina era o meio, era, o meio, era não, é o meio campo, com o Deco, com o McAllister, com aquela rapaz. Depois ele ainda botou mais um, botou o Paredes, que na prévia não seria titular, mas botou o Paredes como um homem de contenção, realmente para liberar o Depô, para deixar a rapaziada toda jogar, e parecia que o Dorival não sabia contra quem estava jogando. Então, quando nós vemos um time que tem aquela música de uma nota só, que é o caso do Melgar, e você Uhum. fala, meu irmão, a única qualidade desse time é a bola ofensiva, no caso, é a bola aérea. E você não se prepara para isso, que parecia que o Vasco não estava preparado. Ah, João, Sim, pô, o área é feito, a bola faz curva, a bola aí, beleza. Mas você sofrer 3 gols de bola aérea, cadê a câmera tá aqui? 3 gols de bola aérea 3 gols. em lances, tipo assim, parecidíssimos. Já atenção das águas, um jogador desmarcado, isso não é simplesmente, isso é falta de atenção também, de concentração no jogo. Então, E parece que o cara não sabia contra quem iria jogar. sim. Olha só, e a coisa fica mais assim, humilhante, o incompreensível quando a gente vê que o time do Melgar ele tem a estatura menor que a do Vasco. O Vasco com zagueiros de 1,87, 1,88 tomando gol de cabeça de um atacante de 1,70 e pouco. Então, assim, foi realmente desatenção da equipe. Para não dizer, para não criticar todo o sistema defensivo, eu gostei da partida do Maurício Lemos. Acho que o pessoal vai até talvez concordar comigo. O Maurício Lemos ele fez até onde deu para ele fazer ali, porque, pô, cara, não tem sistema defensivo que aguente tanta, Tanta entendeu? Tanta desatenção. pressão, tanta pressão. Então, assim, é compreensível ele dali vazar em algum momento, mas o que pega mais é isso, é que era o samba de uma nota só, e ninguém fez nada. E ninguém fez nada. Não existe a pressão em cima do portador da bola. Não existia. Eles cruzavam livremente, livremente, 64 vezes, livre, livre. Aliás, o número até, como é que se fala? Exorbitante, né? Chama muita atenção. O time cruzou 64 vezes. É muito, Então, assim, é muito, é muita é muito. coisa. Cara, eu vou te falar, Lucas, como você falou, nem só temos que criticar, mas eu acho que quando nós damos uma estatística dessa, traz boas notícias também. Isso significa que o Vasco não deu oportunidade para o adversário construir por dentro. Ou Sim. seja, então faz com que o adversário fique com poucas opções, apesar de ser uma característica do meu cara já. Mas faz com que o adversário olhe para lá e fale, cara, realmente, eu não tenho o que fazer, eu vou cruzar a bola. E a maior parte dos cruzamentos, que é quando eu falo que o Vasco não deu tantas oportunidades, você pode ver que aqueles cruzamentos o cara não vai na linha de fundo. Ele está ali Uhum. quase na intermediária e bicão para dentro da área. Uma hora ou outra, lateral, um ponto, alguém chegou na linha de fundo e cruzou. Mas a maior parte dos cruzamentos era do cara da intermediária ali, aqueles cruzamentos meio bumba meu boi, vamos ver o que vai dar. E vamos embora, vamos jogar a bola para a área e vamos deixar. Não tem muita sorte. Exatamente, exatamente. Então, deu para ver uma evolução do Vasco, tá? E eu falo isso não só por causa do jogo contra o Melgar, mas também contra o Santos, porque o Vasco foi Sim. buscar o resultado, que é algo muito difícil. Contra o. Ah, beleza, o Santos estava sem o Neymar, tem alguns desfalques, mas o time do Santos não é um time mal treinado, não é esse time horroroso como as pessoas falam. O Vasco conseguiu, e talvez tenha sido tirando aquele lance do Santos ali, que foi um erro de saída de bola do Vasco também. O Vasco estava com a bola. O Paulinho, um erro individual, não foi Exatamente, coletivo, não foi. exatamente. Foi um erro individual do jogador do Vasco. Então, acredito que essa parada da reta final do campeonato estadual para o início do Brasileirão, aparentemente o Carille melhorou o time. Aparentemente. Tem coisas a serem corrigidas, tem situações que precisam melhorar, obviamente, como qualquer time do mundo, Uhum. mas já dá para ver que o time melhorou, o time evoluiu. Principalmente com a melhora física do Coutinho, com o Nuno em condições de jogar, que é algo
fundamental, que é uma característica do time do Carille. Ele precisa de pontas que vão para cima. Eu acredito que quando o David voltar, quando o Adson voltar, quando ele tiver mais opções, mais ferramentas, a tendência é que o time do Vasco cresça. Então, Sim, eu acho que o Carille pode ter encontrado um time, pelo menos, para competir. Se não vai ser, mesmo que não seja aquele time brilhante, que o time problema do brilhante, cara é que ele tem que adaptar durante a partida. Isso. Ele tem que saber adaptar o time durante a partida. O que ele fez contra o Melgar é completamente assim, foi errado, né? Ele recuar o time e chamar Melgar mais ainda pro campo dele. E aí foi até bom você citar o Santos, a partida contra o Santos, porque meio que essa partida contra o Melgar apagou a evolução do time que o time teve contra o Santos. O segundo tempo, muito bom. Postura que o Vasco voltou pro segundo tempo, realmente a gente viu uma evolução ali. O time bem, digamos assim, um time bem. Obviamente tem muita coisa a melhorar ainda, mas um time competitivo a gente tem, pelo menos. Contra o Santos competiu. Agora vamos ver contra o Corinthians. O próximo adversário é o Corinthians. Não espero nada, como é que se fala? Nada positivo ali. Para mim, eu acho que uma derrota. A gente espera, eu, logicamente, espero que vai perder, pode perder, porque é uma freguesia enorme ali. O Vasco não ganha o Corinthians na Neoquímica Arena há muito tempo. E assim, eu acho que nunca venceu, na verdade. E, e depois eu até vou ver isso daí, porque eu acho que o confirma. Vasco nunca venceu o Corinthians na Neoquímica. Ano passado era o quê? 11 anos, 13 anos sem ganhar o Corinthians, aí conseguiu ganhar. E agora na Neoquímica Arena tem esse tabu ainda, de que o Vasco não conseguiu vencer. E assim, se o torcedor tá esperando uma vitória, um empate, tá se iludindo, porque assim, na casa do adversário. Obviamente, se o Vasco sair com a vitória, espero que saia com a vitória, vai ser muito bom, porque pelo menos vai dar aquela Você distância, tipo, 6 pontos, porque você se mantém mantém ali na aquele tabela. saldo positivo ali. Pô, Sim, você mantém aquele saldo, a pô, vitória, a vitória contra o Santos já foi muito boa pro início do Brasileirão do Vasco, porque eu estava esperando o quê? Um empate contra o Santos e uma derrota contra o Corinthians, na minha previsão. E o Vasco já na segunda rodada já estaria na zona de rebaixamento com esses resultados. Então, assim, a vitória contra o Santos, cara, foi totalmente positiva. O Vasco fez o dever dele de vencer em casa. E, aliás, o Vasco tem que seguir fazendo isso. Em São Januário, não tem outro resultado além da vitória, independente do adversário. Então, assim, jogar pela vitória. Houve um erros ali que foi individual, acho que não tem, ali tem como se ajeitar. O Paulinho é um jogador de qualidade, então, obviamente, ele não vai repetir esse erro novamente. Pode até vir de outro jogador, esse que é o problema. Às vezes os caras resolvem revezar no erro. Mas do Paulinho ali não tem como tacar pedra nele, porque é um ele errou cara pouquíssimas muito. vezes. E é um jogador muito voluntarioso, né? Ele joga em várias funções, joga como lateral, joga como volante, Sim. joga como ponta. Então, é aquele cara que todo técnico gosta de ter no elenco. Eu vou ser bem sincero, Lucas, o Vasco tem me surpreendido e muito. Eu, quando eu acerto, eu fico até brincando no nosso grupo, que eu sou o cara que mais acerta palpite e tal. A retórica do jogo geralmente acontece o que eu falo, mas esse início de Brasileirão tem me surpreendido bastante. Obviamente, nós só temos uma rodada, mas o desempenho do Vasco foi bom. E contra o Melgar, apesar do segundo tempo, o Vasco também competiu no primeiro tempo. Competiu. Então, o saldo Uhum. na minha cabeça, pelo menos, é positivo. Então, eu acredito que, tipo assim, eu coloquei o Vasco como um dos rebaixados pro Brasileirão. Eu não escondo, é minha opinião. Acredito que, quando eu olho pro campo, quando nós Uhum. fizemos, era antes de começar as competições, obviamente. Então, nós temos aquela imagem do estadual, na reta final do ano passado. E talvez eu possa ter errado. Posso ter errado, porque o Carille, cara, ele é um técnico que. Ele é um técnico médio do Brasil. O que eu, quando eu falo de um técnico médio, é que ele tá na. Não que ele não é extraordinário, mas ele também não é ruim. Eu acho que o que ele faz no Vasco é o ok. Ah, João, o trabalho Arroz dele com no Vasco, feijão. o trabalho dele no Vasco é ruim. Cara, pro torcedor é ruim.
o torcedor, obviamente, porque o torcedor, sempre quando olha para o seu time, ele tem uma certa expectativa. Sempre acha que pode jogar melhor, sempre acha que pode render mais. Isso é normal, é uma questão do próprio torcedor querer sempre isso, até porque é aquela coisa. Às vezes você olha para o seu rival e fala assim, caraca, o cara, os times dos caras jogam, e o meu não joga, então tem sempre essa expectativa. Mas dentro do contexto geral do Brasil, acredito que o cara ele é ok, é um nota 6 e o torcedor às vezes pega no pé, pô, não, tem que mandar embora, tem que mandar embora. Aí você olha pro mercado e fala, cara, quem? Quem é que vai. Quem vem, né? Quem Quem? vem? Esse é o problema. Exatamente, é aquela coisa, o pessoal tem que demitir, não, ok, tudo bem. Você demite, mas quem vai tirar mais do que nós temos hoje? Obviamente, eu acho que tem muito a melhorar, eu acredito, como eu falei no início. Quando voltar David, o Adson, o O Pedrinho. Adson voltou. O Adson voltou. Entrou. Aliás, foi a única alteração assim, muito certa do Carille ontem foi que o Garré estava muito mal e ele colocou o Adson no lugar do Garré. Não, quando o Adson voltar, quando ele realmente tiver em forma física a ponta de bala. Aquela deve demorar pelo menos umas 2, 3 semanas aí até ele. E acredito que vai ser titular, tá? E acredito Uhum. que vai ser titular. Vai ser o Nuno de um lado e o Adson do outro. Não vai ter muito jeito, não. Ah, Não vai João, ter muito. são dois canhotos, meu irmão. Não tem jeito. Vai ter que dar um jeito ali. Os dois, um vai ter que jogar pela esquerda, Uhum. o outro vai ter que jogar pela direita. Não tem muito milagre. Mas Não, e sem sacrificar o Nuno, porque o Nuno sempre. O cara já mostrou que veio para. Não precisou de adaptação. Quer dizer, ele já veio adaptado, vamos dizer assim. Pô, cara, sem, pegou sem palavras. Ótimo acerto, ótima contratação do Vasco. nessa daí o Pedrinho acertou. E você falou do confronto contra o Corinthians, cara. Eu não teria toda esse espírito de depressão, não, Lucas. Porque se nós formos olhar o Corinthians jogar, faz tempo que o É, Corinthians não joga bola, tá? Faz muito tempo sim, que, faz muito tempo que o Corinthians não joga bola. O Corinthians, foi campeão paulista, beleza, mas se nós formos olhar os dois jogos contra o Palmeiras, por exemplo, o primeiro jogo o Corinthians achou um gol com o Yuri Alberto, o Palmeiras foi melhor. No segundo jogo, uhum. também não jogou isso tudo, o Palmeiras teve a bola do jogo ali, perdeu o gol, teve pênalti, o desempenho do Corinthians não foi bom. Se nós formos olhar para o Corinthians, por exemplo, na Libertadores, primeiro contra o time da Venezuela, jogou mal, quase foi eliminado por um time semi-profissional. Depois pegou o Barcelona de Guayaquil, tomou um vareio do Barcelona de Guayaquil, tomou um vareio E do agora Barcelona de Guayaquil, tomou do Huracan. e agora tomou 2-1 em casa pro Huracan. Então, beleza, o Corinthians tem bons jogadores, o Depay, o Yuri Alberto, o Carrilho, enfim. O Carlos também, que nós não sabemos se vai jogar ou não. Ele deu entrevista pro GE falando do joelho, sente muitas dores, enfim. Mas falando dos caras que realmente vão atuar, que são certeza, que é o Yuri Alberto e o Depay, são jogadores muito acima da média. Mas dentro de um contexto do time em campo, não tem jogado tanta bola assim não, tá? Pelo que o Vasco mostrou, desculpa, pelo segundo tempo contra o Santos e o primeiro tempo contra o Belgar, o time vai competir. O time vai competir. Sim. Então, não seria surpresa o Vasco arrancar uma vitóriazinha lá ou um empate, pelo menos, sem sofrer muito. Porque olhar por campo, especificamente, o Corinthians não tem jogado tanta bola assim para colocar medo em ninguém, não, tá? É, é aquela coisa, né? São os momentos dos clubes, né? Dos times. E eu acredito assim, porque eu falei da freguesia mais da mística, né? Porque o Vasco, não sei, acontece que o Vasco não consegue vencer o Corinthians lá. Pode colar um empate, que eu vou achar muito bom, como o Vasco, dependendo ali do contexto, vá, vá vencer, conseguir vencer. É que nem o lance lá do Melgar. A gente estava querendo empate, mas pelo contexto que se deu na partida, O empate poderia ter ficou ruim. vencido, O empate ficou ruim. entendeu? O empate foi ruim. Então, vamos ver, vamos ver o que o cara ele vai aprontar aí para sábado. Que eu acredito que deva entrar com os mesmos que entraram contra o Melgar, porque ele já não modificou o time, foi o mesmo que entrou contra o Santos. Então, eu acho que ele não vai modificar o time. Encontrou sim um time titular, vamos dizer assim, até agora.
Acho que encontrou-se um time titular, com exceção ali do Garreco. Acho que o Garré ainda está meio tentando se encontrar Mas ali já não se no adaptou tanto, time. né? E ali provavelmente ele vai entrar com o Ryan, já que Adson tá vindo de lesão, então ele pode colocar o Ryan em vez do Adson. Mas realmente o Adson ali é o dono da posição. E o Nuno Moreira com certeza já ganhou lá aquela posição do lado esquerdo, não tem nem o que discutir, ele é titular absoluto nesse time. E é isso. E agora eu queria saber de você aí do Flamengo. É a semana do Flamengo, o Flamengo que veio de empate com o Internacional, e agora a expectativa para o Deportivo Tátira. Partida contra o Deportivo Tátira. O Flamengo, cara, não tem muita surpresa não, apesar de ser algo bem complicado. Os torcedores têm questionado muito a questão das lesões no Flamengo, né, cara? Porque o Flamengo, os torcedores, principalmente na era Tite, enfim, com o Paulo Souza, os técnicos anteriores, o Flamengo vinha sofrendo muito com lesões e os torcedores sempre questionavam o departamento médico. E aí, com a eleição do BAP, ele trocou basicamente todo o departamento médico, trouxe o Runco, que é para quem acompanha o futebol, é um médico histórico, né? Já foi médico da seleção, já passou também pelo Flamengo, enfim, sendo que as lesões continuam e tem um problema. É o período em que o Flamengo mais teve lesões no primeiro semestre. O Flamengo nunca teve tantas lesões no primeiro semestre na sua história como está tendo agora. O Cebolinha se machucando novamente, o Michael se machucando, o Arrascaeta se machucando. Ah, João se machucou na seleção, beleza. Mas quem paga o pato é o clube. Ah, o Gerson se machucou na seleção. Mas quem paga o pato é o clube. Então, O Flamengo é sempre algo. foi penado, né, nas partidas. Não, o Flamengo tá vindo todo destroçado. O Wesley tá sendo poupado, enfim. O time do Flamengo vai vir bem modificado, mas para jogar contra o Deportivo Tátira, cara, o Flamengo não precisa, pelo que mostra em campo, tá? Não precisa fazer muita força para ganhar, não. E acredito que até um empatezinho hoje, pelo nível, pela quantidade de desfalques que o Flamengo tem, acaba até sendo um bom resultado. E como você comentou sobre o Internacional, na nossa prévia eu falei que o Internacional era um time que eu colocaria à frente do Palmeiras para disputar o título. Então, é um time muito bem treinado pelo Roger, um time muito bom. Tá? As pessoas fiquem de olho no Internacional, que é um time que vai dar trabalho nessa temporada. E o Flamengo, vamos ver o que vai ser. As pessoas, desde que o Dorival foi mandado embora, o outro e o Felipe Luiz tiveram que vir se pronunciar algumas vezes, falando mesmo que se houvesse um convite, o Felipe Luiz não sairia do Flamengo nesse momento. E eu acredito que seja uma decisão acertada. O Felipe Luiz não passou pelo processo de maturação natural. Como técnico de futebol, ele não tem nenhum ano no profissional, apesar de ter Tem mais que, títulos. pelo menos, uma Brasileirão inteiro ele tem que jogar, né? Cara, Brasileirão inteiro. eu vou ser bem sincero, quando eu falo que ele não passou pelo processo de maturação, é porque o Felipe Luiz ele não teve dificuldade no Flamengo até agora. Ah, João, como assim não teve dificuldade? Ele, por exemplo, ele ganhou o Carioca, ganhou a Copa, ganhou a Supercopa, ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Taça Guanabara, que era o que tinha para disputar desde que ele chegou. Ele não tomou goleada, ele não pegou torcedor xingando ele no estádio, chamando ele de burro, ele não pegou um período de 3, 4 partidas sem vencer, ele não passou por nenhum tipo de dificuldade, obviamente. Eu como torcedor, não quero que passe. Eu não quero que Mas passe. talvez isso não seja resultado do time bom, bem montado por ele. Sim, mas vou ser bem sincero, por exemplo, eu espero que o Felipe Luiz repita os passos do Guardiola, tá? Que ele comece já destroçando todo mundo, ganhando tudo, revelando o jogador, e pra mim tá lindo. Se seguir esse espaço, pra mim tá perfeito. Eu não tô Sem reclamando, não, tá? dificuldade. Eu não tô reclamando, não. Nós temos que agradecer que o Felipe Luiz é um cara muito acima da média, até em relação a estudo, até em relação a tática e técnica. Como eu comecei a falar, cometendo duas situações do Dorival, que parecia que não tinha estudado a Argentina e a Colômbia, é algo diferente com o Felipe. Parece que ele está sempre um passo à frente. Ele é um cara que consegue entender muito bem as mudanças. A única partida, vou ser bem sincero, que eu
Eu vi que o Felipe Luiz demorou a entender o movimento do adversário, mas isso como concepção de torcedor e jornalista. Talvez ele não tem. Ele, como técnico ali na beira do campo, falou: beleza, eu consigo ajeitar meu time assim, e daqui a pouco vai surtir efeito. Foi naquele segundo tempo contra o Vasco, na primeira parte, na Sim, fase de grupos. O Vasco voltou para o segundo tempo ali, dando a pressão do Flamengo, teve bola na trave e tal, que não sei o quê, e o Verratti quase meteu um gol. Foi aqueles 15, 10, 15 minutinhos ali do Vasco, muito bem, que parecia que o Felipe Luiz não tinha entendido o movimento do Vasco, o Carille. E de resto, de um modo geral, ele é um cara que geralmente faz boas alterações, é um cara que taticamente está sempre muito bem preparado, os jogadores estão sempre muito bem conectados e concentrados para o jogo, e isso passa muito pelo técnico. sim, Como eu falei do Vasco, pô, parecia que os jogadores estavam perdidos, parecia que eles estavam desconcentrados. Então isso passa muito pelo técnico também orientar e passar informações suficientes para no meio do jogo o cara falar assim, rapaz, ó, os caras mudaram de posição. Pô, quem que vai marcar quem? Quem é que vai ver quem? Como é que a gente vai fazer essa formação aqui agora? E isso faz com que o time se desconcentre. E parece que o Flamengo tem poucos momentos de desconcentração. Por isso que eu acho que hoje, mesmo com tantos desfalques, eu acredito que o Flamengo vai ganhar. Mas o empate também é é um, um. é um adversário tranquilo, né? Venezuelano, a Liga Venezuelana não é forte, os times te- não tão te- fortes. Tecnicamente é um time bem frágil. Mas é aquela coisa, Uhum. né, cara? Nós estamos falando de Libertadores. Então, qualquer jogo pode se tornar difícil se os jogadores não entrarem com alto nível de concentração, se não entrarem com vigor, se não entrarem com tesão. Aí você acaba se complicando. Como o Flamengo já foi eliminado pelo Penharol, que é um time fraquíssimo que depois do Botafogo pegou e atropelou o Penharol. O Flamengo já foi eliminado Pelo pelo Penharol. não, não só pelo Penharol, foi eliminado no outro ano lá. Acho que foi pelo Tolima, não. Olímpia, que o Fluminense Isso, passou. exatamente. Depois o Fluminense passou o carro no Olímpia, parecia que não era Sim. ninguém, parecia que não tinha adversário. E isso são o quê? Isso é o quê? É falta de concentração. Então, apesar do adversário ser tecnicamente mais frágil, o ideal é que o time se mantenha concentrado. Eu vou até ver aqui se já saiu a escalação oficial, porque o Flamengo tinha algumas dúvidas para esse jogo. E eu queria até comentar uma coisa, tem a ver não com o jogo especificamente, mas tem a ver com o Flamengo. É que, ó, vamos lá, a escalação já foi confirmada. Vamos lá. Rossi, Guilherme Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Nico de la Pulgar e Nico de la Cruz, Michael voltando de lesão, Luiz Araújo, Everton Cebolinha também voltando de lesão e Bruno Henrique que foi poupado. Então é isso, Ausente do né? exatamente. Esse é o time do Felipe Luiz para o confronto diante do Deportivo Tátira. Uma coisa que essa semana ventilou muito foi que o Pedro está próximo de voltar a jogar. Já tem um período que ele está treinando bem com bola e tudo mais, já está treinando com o grupo, e existe uma previsão de que ele possa ser relacionado para a segunda ou terceira rodada da Libertadores. Que isso daria É, então mais. já tá próximo. Nós estamos falando de mais ou menos 2, 3 semanas, algo parecido com Uhum. isso. E, obviamente, nenhum de nós dois somos médicos, mas isso daria o período de recuperação de 6 meses e meio a 7 meses aproximado. E essa semana, até dando os créditos, tá? Eu estava assistindo o Bate-Pronto da Jovem Pan e tinha lá o Mauro César, tinha o Bruno Prado, o Pilhado estava apresentando, que é até o titular, né? E o irmão do Pilhado, Gustavo Asmar, o nome do Pilhado é Thiago Asmar, o irmão dele é Gustavo Asmar. Ele é médico e é voltado para o esporte.
E ele deu uma declaração muito interessante, cara, falando sobre a recuperação do Pedro. Não só do Pedro especificamente, mas sobre a recuperação de LCA. Que é o seguinte, ele demonstrou uma preocupação com a antecipação do Pedro. Que o prazo, quando as pessoas falam do prazo médio, é de 9 meses, são de 9 meses, significa que aquele período ali, o cara pode voltar com 8 meses e meio, pode voltar com É 10. até 9 meses, né? É um período médio. Porque o que acontece com esse Uhum. prazo? É a partir do momento que o jogador não tem como a lesão dele se agravar. João, o que isso significa? O Gustavo Asmar estava explicando se vocês quiserem, vamos dar os créditos aqui, Lucas, quando eu postar no YouTube, vou colocar o link do programa Uhum. no, na descrição aqui do nosso podcast no YouTube. Ele explica o seguinte: quando atinge 9 meses, a lesão já está cicatrizada, gente. Eu não vou usar termos técnicos, porque eu não sou médico, então eu vou falar de uma forma para que os torcedores consigam entender. A lesão já está cicatrizada. Ou seja, caso o atleta tenha uma pancada, ele tenta dar um pique, uma escada, ele não corre risco de agravar. Ou seja, não tem risco nenhum de voltar a ter aquela lesão. Sim, de lesionar de novo. Exatamente. Mas, João, ele pode sofrer uma nova ruptura? Pode acontecer, como o Ronaldo sofreu 2 rupturas de LCA. Pode acontecer. Mas, clinicamente falando, não vai ter nada, não vai ter uma coisa, não vai estar relacionada à outra. Outra. Então, quando ele falar que o Pedro voltar com 6 meses e meio a 7, pode acontecer do Pedro ter uma nova ruptura relacionada à lesão anterior. Então ele fala mais, ele explica exatamente Mas em termos. então, assim, deixa eu ver se eu entendi. Então, se ele voltar antecipadamente, né, esse mês, ele está voltando antecipadamente. Isso, Corre o risco dele agravar essa lesão, ou seja, seria um risco que o Flamengo estaria correndo? exatamente isso. Exatamente isso. Obviamente que ninguém está aqui para questionar o departamento médico do Flamengo. Ninguém Uhum. está falando que o Pedro está tendo uma forçação de barra para o Pedro voltar. Ninguém está falando isso. É o seguinte, é que existe o risco. Ninguém está no dia a dia, ninguém apresentou os exames do Pedro e falou, gente, olha só, os resultados dele são esses e tudo mais. Tanto que o Gustavo Asmar, ele fala, cara, se o Pedro voltar com 6 meses e meio, é o recorde na história do futebol. Ninguém teve uma recuperação tão rápida. Então seria o Jesus, ele falou, gente, eu não tô lá, mas para o Flamengo, caso venha acontecer essa liberação, os resultados do Pedro têm que ser assim fantásticos, Uhum. coisas Fantástico. quase como se fosse um milagre. E pode acontecer, ninguém está questionando, é algo que pode acontecer, mas é uma preocupação que eu, como torcedor e jornalista, tenho, e todo torcedor do Flamengo deve ter, porque o Flamengo foi campeão com o Pedro, foi campeão sem o Pedro, e hoje o Pedro é a maior joia que o Flamengo tem. Ele é o melhor jogador do Flamengo hoje. Obviamente, João, o Mas, Pedro não está atuando. É o Gerson, obviamente, que está atuando, é o Gerson. Mas até a lesão do Pedro, no ano passado, ele era disparado o melhor jogador do Flamengo. Então o Flamengo não tem que ter pressa nenhuma para ter esse retorno. Porque o que adianta você antecipar 2 meses, correndo o risco de ele ter uma nova lesão e perder ele por mais e, 3, 4. Então é algo. normalmente a lesão fica mais grave quando Exatamente. a lesão fica mais grave do que a inicial. E é bom lembrar que é o seguinte: o Pedro já sofreu LCA em um joelho no Fluminense e agora essa é a segunda dele, sendo que agora ele sofreu no outro Uhum. joelho. Então, não tem mais para onde ir, não. Qualquer lesão que vier acontecer com o Pedro, é, de ligamento no joelho, vai ser algo reincidente. Então, é algo que o Flamengo precisa cuidar e cuidar muito bem. E tem que dar os parabéns na época para o médico do Fluminense, para todo mundo, departamento médico do Fluminense, que o Pedro voltou a jogar normalmente e não teve nenhuma dificuldade na carreira até hoje. Então, o Sim. procedimento foi muito bem feito. E eu espero e confio no departamento médico do Flamengo que eles também tenham essa preocupação
para que o Pedro não venha sofrer uma nova lesão relacionada a isso. Sim. Então, porque Pedro, assim, eu até estava vendo a partida do Internacional e eu ficava imaginando, eu fico imaginando toda a partida do Flamengo com o Pedro, que poderia ser diferente, porque é um ganho esportivo muito, muito grande. E o Flamengo perde muito gol durante as partidas. Assim, o número de gols que o Flamengo perde durante a partida, desde a saída do Pedro, é muito grande. Poderia, por exemplo, o Flamengo sair com a vitória no sábado no Maracanã. Se Pedro tivesse ali para marcar. Não querendo, tipo, porque o Juninho. Eu sinto que o Juninho é um jogador de quase, né? Ele, ele para fazer um gol, ele tem que ter muitas chances, vamos dizer assim. E vou ser bem sincero, e o Juninho, e ele não é esse centroavantão. Ele tem uma Uhum. outra característica. Eu, sendo bem sincero, eu relaciono o Juninho mais às características do Bruno Henrique do que a do Pedro. O Juninho é um cara que ataca a profundidade, é um cara que faz o facão, é um cara que, inclusive, pode já falou, gente, me bota em qualquer posição do ataque que eu me viro. Nós podemos reparar, ele tem uma explosão física muito forte. Ele é um muito bom jogador, tá? Acredito que vai ser muito útil ao Flamengo. Não é esse bagre que o torcedor do Flamengo fica falando. O torcedor do Flamengo também é chato pra caralho. Eu falo isso que eu sou torcedor do Flamengo. Nós somos muito chatos. Se pudesse, nós teríamos gênios da bola jogando no Flamengo. Todo mundo todo jogador do Flamengo contrata, não, tem que ser no nível do Messi. Não é. O futebol não permite isso. Nós não somos o Manchester City não Real Madrid. Nós não temos isso aqui para comprar esses caras. Mas o Juninho é um cara muito voluntarioso, é um menino muito trabalhador, muito bom jogador, tá? Principalmente a nível de Brasil. Ele é um atacante acima da média a nível de Brasil. Vai fazer seus gols na temporada. Vai, principalmente um Como já ponto está importante. fazendo. Vai ser tem um ponto importante. O Bruno Henrique pode fazer aquela função. O Plata pode fazer aquela função. O Pedro é o titular absoluto, obviamente, da função. Mas acredito que o reserva imediato seja ou o Bruno Henrique ou o Bruno Henrique vai voltar a jogar de ponta. O Felipe Luiz vai jogar com dois atacantes. Eu não sei como é que ele vai fazer essa mágica. Mas o Juninho vai ter minutos, vai fazer seus gols. E não adianta as pessoas quererem que o Juninho faça 30, 35, 40 gols na temporada, que ele não vai fazer. Ele não é esse jogador. É aquela Uhum. coisa que eu estava falando. É expectativa e realidade. O torcedor precisa entender o que o jogador pode te entregar. O Pedro é o cara que, se ele tiver 3 oportunidades no jogo, 2 ele vai meter gol. É ele faz essa função. Desculpa. Ele é especialista em fazer gols. É isso que o Pedro é. Eu não falo que o Sim. Pedro é atacante, centroavante. Eu falo, não, o Pedro é especialista em fazer gols. Se você botar o Pedro de zagueiro, ele vai dar um jeito de meter gol, nem que seja contra. Mas ele vai achar o caminho do gol de qualquer forma. Que é a especialidade dele. O Juninho tem outras valências. Tem a velocidade, tem o arranque, tem a explosão. É um cara que consegue pressionar a saída de bola, algo que o Pedro não consegue fazer tanto. Então, cada jogador vai entregar uma Outra característica. característica. O torcedor precisa entender o que ele vai cobrar de cada um. É, foi aí? Então, O que aconteceu? eu acho que eu voltei, dei uma Ah, caída aqui, deu voltou. uma caída aqui. Começou a ventar, dá ruim. Começou a ventar, dá ruim. Começou a ventar, dá ruim, não tem jeito. Mas, é isso, cara. O Flamengo é um. Eu acho um ponto importante de frisar. O Flamengo montou um elenco exatamente para isso. Então, tem que girar bem o elenco, tem que botar todo mundo para jogar. Tem os meninos da base ainda, o Matheus Gonçalves, o Lohan. Tem muita gente para entrar nesse time ainda que pode estar atuando ao longo da temporada. Lucas, seu último destaque de hoje. Como assim? Não, eu queria que você falasse qual que é, por exemplo, final de semana. Qual que seria a sua. O que tu está pensando nessa próxima rodada do Brasileirão, de um modo geral? Porque nós temos bons jogos nesse final de semana. E o. Vou até pegar todos os jogos aqui.
Pra eu É, falar porque de cabeça certinho. também não lembro, não. Vou pegar certinho aqui, ó. Por exemplo, como você já falou, nós temos Vasco e Corinthians, nós temos Atlético Mineiro e São Paulo, Fluminense e Bragantino, Internacional e Cruzeiro, Santos e Bahia, Sport e Palmeiras, Mirassol e Fortaleza, nós temos Botafogo e Juventude, Grêmio e Ceará. Qual que é o seu destaque para o final de semana, o principal jogo dessa rodada? Principal jogo dessa rodada? Acredito que Internacional e Cruzeiro, que são dois times aí. Porque ou chutaria o Corinthians e Vasco também. Os outros estão meio desequilibrados. Os outros jogos estão desequilibrados. Fluminense e Bragantino, acho que o Fluminense ganha. Mirassol e Fortaleza, apesar de ter levado uma paulada do Cipoada, Racing. uma cipoada do É, Arraso. Eu vou ser bem sincero, é a primeira vez em muito tempo que eu vejo o elenco do Fortaleza tão desequilibrado. A primeira vez em muito tempo. A média de idade do isso time que eu do ia falar. a média de idade do time do Fortaleza é altíssima. É 33, Tá, os 34 anos. É uma média de idade, caras estão envelhecendo. é uma média de idade muito alta. Desculpa até te atrapalhar, mas é bom lembrar que, por exemplo, o Fluminense quase caiu com a média de idade muito alta, isso no ano Uhum. passado. A maior parte dos times que vão para o Campeonato Brasileiro com uma média de idade muito alta, a tendência é que lute contra o rebaixamento. Não acredito que o Fortaleza tenha time para isso. Tem um técnico absurdamente bom, tem uma direção com o Marcelo Paz fantástica. Para mim, é o melhor trabalho financeiro do Brasil, disparado. Ah, João, você não vai falar de Flamengo e Palmeiras? Eu acho. Sim, mas é o seguinte: aqui está em um outro centro, com muito menos grana, com muito menos torcida, com muito menos investimento, e ainda assim mantém seus pagamentos em dias, consegue competir, está todo ano em competições internacionais, quase foi campeão da Sul-Americana, não ganhou porque faz parte do futebol. Foi melhor, perdeu nos pênaltis, cara. Perdeu nos pênaltis. Sim. Enfim, então, eu acho que a ordem de melhores trabalhos financeiros é Fortaleza, Flamengo e Palmeiras. Exatamente nessa ordem. Gestão desse time não tem o que falar. Não tenho o que falar. Bom, Marcelo então Paz. eu Marcelo posso. Paz, vem pro Flamengo, vem. Vem pro Flamengo, vem pro Flamengo. Não custa nada. Então, ó, três jogos então para destacar aqui. Atlético Mineiro e São Paulo, que eu deixei aqui. Atlético Mineiro e São Paulo, talvez o jogo mais equilibrado da rodada. Internacional e Cruzeiro, apesar do Internacional estar muito bem, eu acho que o Internacional vence, mas o Cruzeiro também pode surpreender. Eu me acho bem. Começou. E o Corinthians e Vasco ali, que tá. É mais pelo mau momento do Corinthians do que. Assim, pelo Vasco, eu acho que pode rolar um empate, é um jogo equilibrado. O restante, eu acho que tá muito na cara quem vai ganhar. Assim, Você não querendo desmerecer os outros adversários, por exemplo, o Vitória diante do Flamengo, o Sport diante do Palmeiras, mas assim, não querendo desmerecer esses clubes, mas assim, rola um favoritismo ali, né? não, mas sem contar o seguinte, que o São Paulo vem impressionado, né? O torcedor já quer na cabeça lá do Jürgen Klopp da América do Sul. Já estão quase matando o Zubeldia. Zubeldia é alegria, virou Zubeldia tristeza. O torcedor não quer mais ver a cara do Zubeldia por lá. Ganhou ontem contra o Tajeres, 1-0, deu uma sobrevida, tirou os aparelhos, agora já está conseguindo respirar De um normal. alívio. Ele deu aquele alívio, mas uma nova derrota para o Atlético Mineiro. Dependendo de como for essa derrota, pode acontecer do subir o dia, ser demitido do tricolor paulista. O que E será? você Ah, né? destacou também o Internacional e o Cruzeiro. Eu vou concordar com você que os três jogos da rodada exatamente são esses: Atlético Mineiro e São Paulo, Corinthians e Vasco. E Internacional e Cruzeiro, o Cruzeiro que começou bem, cara.
Tem o Leonardo Jardim, que é um excelente técnico, tá? Primeira rodada do Cruzeiro foi até surpreendente. Ganhou do Jogou Mirassol, e não só ganhou, né, o Lucas? Ganhou, ganhou jogando bem. Ganhou jogando jogando bem. bem. Então, talvez o Leonardo Jardim tenha dado um jeitinho de encontrar para botar o Gabriel para jogar, botar o Dudu para jogar, botar todos os medalhões para jogar e todos eles se reunirem bem. Já que você falou desses três jogos, eu gosto daquela velha e tradicional, o torcedor fica meio bolado com a gente, mas é importante, aquele velho e bom palpite. Eu gosto, eu adoro. Eu gosto, eu participo. Geralmente eu não acerto muito, se eu acertasse, eu estaria milionário com aposta, mas eu não acerto. Mas eu sempre chego próximo, pelo menos, disso. Então, eu já fico feliz por esse retrospecto que eu tenho. Lucas, só vou destacar esses três jogos, tá? Corinthians e Vasco. 1-1. Você tá demais, você, né? Você tá demais, cara. Vou ser pensando. É o meu palpite, tá? Era o meu palpite 1 Mas já que você roubou um palpite, eu não vou te acompanhar. Eu vou ficar no 2-2. Empate também, mas acho que 2-2. Atlético Mineiro e São Paulo. 2-1 Atlético Mineiro. Que isso, rapaz? Tá lendo a minha mente, você? Eu vou de 2-0 Atlético. Infelizmente, nós fomos o meu dia alegria sendo demitido soberano. Internacional e Cruzeiro. Bom jogo, cara. É um excelente Bom jogo. jogo mesmo. Apesar do horário ser ruim, domingo às 18h30, vale a pena assistir. É ruim e é bom. Eu não vou assistir porque eu vou estar assistindo o jogo do Malvadão. Ah, Mas eu vou quem fora. não for torcedor, com certeza vai clicar lá. Quem tiver, puder colocar em duas telas, pode colocar lá Internacional e Cruzeiro na Arena Beira, no estádio Beira Rio. Palpite, A Lucas. tocada ali vai influenciar, hein? Acho que o Internacional leva 2-0. Eu vou de 3-1 Internacional. Vou de 3-1 Internacional. Eu gosto muito desse time do Internacional. É um time muito bem ajeitado. E vou ser bem sincero, tá? É muito melhor do que o time do Internacional dos últimos anos, tá? O time do Internacional Sim. foi longe, foi longe com o Cudê e tudo mais. É um time muito melhor, tá? Um excelente trabalho do Roger desde a reta final da temporada passada para o início dessa temporada, já sendo campeão gaúcho e desbancando o seu maior rival, vencendo o Grenal. Muito obrigado mais uma vez, Lucas. Até a próxima. Tchau, tchau. E última Tchau. coisa, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta, compartilha para essas sacanagens todas aí que nós estamos precisando. Vamos para cima e até a próxima. Valeu.